Meus irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, pastor José Divino Fernandes, Assembleia de Deus Madureira, Campo de Campinas. Meu pastor presidente, bispo Ides José do Carmo, meu pastor dirigente, pastor Janilton Rodrigues, congrego na Assembleia de Deus Madureira, Campo de Campinas, congregação do bairro Vila Mutirão, em Goiânia. Quero aqui com muita alegria, com muito prazer, trazer aqui um minuto com Deus, com os irmãos. Gostaria de meditar com os irmãos na palavra do Senhor sobre o tema buscando a presença de Deus ou buscando a Shekinah de Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 6 de 2 Samuel, versículos de número 9 ao 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Meus queridos, eu quero ser rápido para não ficar muito extenso esse vídeo, mas eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esta palavra, buscando a presença de Deus. Nós vamos ver aqui o rei Davi, recém-possado no reinado em Hesbom, e nós vamos ver que Davi ele começa a olhar e ele sente falta da arca de Deus, da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E a arca estava em poder de Abinadab, sacerdote, substituto do profeta Samuel na casa dos profetas, na escola de profetas, pai de Uzá e Aió. E agora nós vamos ver que Davi, ele coloca no seu coração um propósito de ir buscar a arca. Mas agora eu gostaria de meditar com você nesta manhã, já quase início de tarde, sobre o buscar a presença de Deus. Eu gostaria de refletir um pouquinho, abrir um parêntese e memorizar com os irmãos de um Davi que cresceu lá no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé, mas que lá no campo Davi, ele era um adorador por excelência. Lá no campo, no deserto, nos valados, aonde Davi precisava levar o rebanho para dar pastagem, Davi ali tinha sua harpa, ali ele compunha louvores ao Senhor. Uma grande parte dos salmos de Davi foram compostos durante o seu pastorado, E Davi ali, ele buscava a presença do Senhor como um adorador. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, mesmo passando a maiores adversidades, porque pastorear ovelhas naquela época era uma profissão muito menosprezada e muito perigosa. Mas mesmo assim ele era adorador, e ele atraía a presença de Deus para si quando ele a buscava. Agora, anos se passaram, Davi é ungido rei, não me falha a memória, 17 anos depois,
ou 11 anos depois que ele é ungido, ele assume o trono de uma parte do reinado de Israel. E agora, como rei, ele sente a necessidade de buscar a presença de Deus de volta para o meio de Israel. E diz o versículo 9: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi colocou algo no seu coração louvável, interessante, uma preocupação de trazer, de recuperar de volta a presença de Deus, não só na sua vida, não só no seu reinado, mas em toda Israel. Mas agora Davi, ele manda fazer um carro de bois novinho. Ele pega os bois, coloca naquele carro e vai até Abinadab para buscar a arca. E ele reúne uma multidão de pessoas para segui-lo. E ele vai buscar a arca. Quando ele chega lá, eles colocam a arca da aliança em cima daquele carro. E Uzá, filho de Abinadab, o sumo sacerdote, ele acompanha a trajetória da arca para Israel, para Jerusalém. E agora, meus irmãos, aqui me chama a atenção, porque no meio do caminho acontece algo. Aqueles bois, eles tropeçam. E quando eles tropeçam, a arca pende a cair. E quando a arca pende a cair, Uzá leva a mão para segurar a arca. E ele é fulminado por Deus. Acontece uma tragédia ali. E Davi fica muito triste, porque ele tinha a intenção, era boa a intenção de trazer a presença de Deus, mas ele não estava fazendo da maneira correta, conforme o Senhor havia determinado a Moisés. E agora Davi fica entristecido, ele não tem coragem devido ao temor que está no seu coração, de continuar a caminhada levando a arca, e quando os bois tropeçam, é bem de frente à casa de um geteu, de Obed-edom. Obed-edom é da linhagem de Esaú, é da família dos Edonitas, linhagem de Esaú, filho de Isaque, irmão de Jacó. E agora Davi chama Obed-edom e pergunta se ele poderia deixar a arca em sua casa. E agora Obed-edom, de coração aberto, um geteu, em terras inimigas, porque Obed-edom habitava em uma região onde os maiores inimigos de Israel habitavam, na região de Gate, de onde veio Golias. E agora, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que Obed-edom leva a arca para sua casa. 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom, e Obed-edom e a sua casa é abençoado por Deus. Obed-edom e a sua casa recebe a bênção do Senhor por guardar a presença de Deus em sua casa. Oh, irmãos, isso aqui me chamou muito a atenção, porque Davi, um homem que era adorador, agora rei, ele procura levar a arca e no meio do caminho ele tem que interromper, deixar a presença de Deus ali no meio do caminho. E ir pensar de novo como ele deveria fazer para conduzir a presença de Deus. E este homem,
um geteu, dos Gates, ele recebe a presença de Deus em sua casa. E quando a presença de Deus entra em sua casa, ela abençoa a casa de Obed-edom, abençoa seus familiares, Deus prospera, Deus faz coisas grandes ali na vida de Obed-edom. E a notícia chega até Davi: olha, nesses 3 meses, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. E agora, irmãos, Davi levanta, quem sabe ele toma conselho com os anciões de Israel. Quem sabe agora ele levanta, consulta as escrituras e ele vai até Obed-edom para buscar a arca. Só que agora Davi vai da maneira certa. Davi pega os sacerdotes e leva com ele para os sacerdotes conduzirem a arca da aliança até Jerusalém. Meus irmãos, isso aqui me deu uma reflexão tão grande. A presença de Deus não é de qualquer maneira que nós alcançamos ela. Às vezes nós buscamos a presença de Deus, muitos buscam a presença de Deus, e às vezes não alcança ela, e continua vazio. Mas porque está buscando a presença de Deus de qualquer maneira. E buscar a presença de Deus não é do meu jeito, não é do seu jeito, não. Não tem um jeitinho brasileiro de buscar a presença de Deus, não. Buscar a presença de Deus tem que ser conforme a sua palavra. Tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. É por isso que Jesus, ele vai dizer para aquela mulher samaritana, lá à beira do poço de Jacó, e ele diz: mas agora a hora é chegada, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Oh, irmãos, nesta manhã de sábado, dia 20 de maio de 2023. Eu sei que muitos passaram por um período de consagração nas suas igrejas, de oração. Quem sabe tem alguém que está em consagração, em jejum. Quem sabe há alguém que está em um monte orando, dentro da igreja orando, buscando. E isso é necessário, irmãos, é válido nós buscarmos a presença de Deus. Mas, meus irmãos, que nós venhamos refletir em nós mesmos. Esta palavra está servindo para mim nesta manhã. Talvez você pode pensar assim, mas ele está falando isso para quem? Eu estou falando para mim mesmo e para você que vai ouvir e ver este áudio, este vídeo também. Que nós possamos refletir em nós mesmos, fazer uma análise, uma retrospectiva. Se nós estamos buscando esta presença da maneira correta. Se nós estamos indo em busca da presença do Senhor de maneira correta. Porque agora, quando Davi ele busca de maneira correta a presença de Deus, diz a Bíblia que os sacerdotes começam a caminhar, andando, carregando em seus ombros a arca da aliança. E Davi ele começa a se alegrar de uma forma tão extraordinária que ele começa a dançar, o povo começa a cantar, a salmodiar na presença do Senhor, e a festa vai estendendo, passando no meio dos povos, vai entrando em Israel, a presença vai chegando em Jerusalém, a presença começa a incomodar, a presença começa a chamar a atenção, o povo sai das suas casas para a rua principal de Jerusalém e começam a ver o rei Davi adorando, dançando, salmodiando, porque agora ele consegue trazer a presença de Deus de volta a Jerusalém. Aleluia.
Oh, aleluia! Irmãos, que esta alegria também possa envolver a minha vida e a sua vida. Ao buscarmos a presença de Deus, aleluia, que o sinal venha, que a alegria do Senhor envolva as nossas vidas, do alto da cabeça à planta dos pés, e nós venhamos sentir esta presença, porque não há nenhum homem, nenhum ser humano, por mais duro que seja, que resista à presença de Deus. E que nós possamos sentir esta alegria, porque, irmãos, esta alegria, ela é a nossa força. A palavra do Senhor vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Obed-edom foi abençoado por 3 meses, Deus mudou a sua história. E Davi reflete agora, então o problema não está na arca, o problema está em nós, irmãos, o problema não está em Deus, o problema está em mim, está em você, está em nós. Aleluia! Não é de qualquer jeito que nós buscamos a presença do Senhor, irmãos. Não é de qualquer maneira que nós atraímos a presença de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi preciso ele refletir, foi preciso ele fazer uma análise no que precisava mudar para atrair a presença de Deus. Oh, irmãos, que nós nesta manhã possamos refletir, que nós não possamos estar com os corações endurecidos, mas que sejamos sensíveis, irmãos, a sentirmos a presença de Deus, a buscarmos a presença de Deus e sentirmos ela. Jesus disse que aquele que busca encontra, lá em Mateus, no capítulo 7. Ele diz que aquele que busca encontra. Então busquemos, irmãos, a presença de Deus com veemência, com intrepidez, mas busquemos da maneira correta. Busquemos a presença de Deus como adoradores. Busquemos a presença de Deus nos humilhando. Busquemos a presença de Deus sendo fiéis, sendo sinceros a Deus. Busquemos a presença de Deus, irmãos, chamando a atenção de Deus. Algo em nós precisa chamar a atenção de Deus. E eu imagino que agora Davi, levando aquela arca, ele chama a atenção de Deus. Porque ele entra em Jerusalém, adorando, dançando. Ele se despe das vestes reais. E agora ele entra como um adorador. Agora não era o rei Davi, agora era o adorador Davi. Aleluia! Não importa a minha posição eclesiástica, a sua posição eclesiástica, não. Deus não está olhando para esta posição. Deus está olhando aonde está o adorador que vai conquistar a minha presença, que vai atrair a minha presença. Cadê o adorador? Aleluia! Então que nós possamos, irmãos, nesta manhã, neste dia, atrairmos a presença de Deus. Vamos nos despir das nossas posições e vamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que nós venhamos alcançar uma presença tão real, tão sublime, tão poderosa, que venha mudar tudo, não só nas nossas vidas, mas nas nossas casas, no nosso trabalho, ao nosso redor, aonde nós chegarmos. Que a presença de Deus venha mudar tudo. Eu estou aqui dentro desta cabine, deste caminhão, e eu não estou conseguindo segurar as lágrimas. Eu não estou conseguindo, porque falar da presença de Deus é sublime. Falar do amor de Deus, falar do Senhor, da sua palavra, é algo sublime.
E eu louvo a Ele pela sua vida, irmão, irmã, obreiro, obreira. Você que está procurando forças para caminhar na presença do Senhor, busque a presença de Deus, busque a presença de Deus. Amado Deus e eterno Pai, Deus, aleluia, nesta manhã de sábado, dia 20 de maio, Deus, eu estou aqui meditando nesta palavra com este irmão, esta irmã que vai ver este vídeo. Aonde ele alcançar, Senhor, que venha ser, ó Pai, um despertar do Teu Espírito Santo na minha e na vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa. E que nós venhamos atrair a Tua presença, Senhor. Ó Deus poderoso, aleluia. Visita aquele que está oprimido nesta manhã. Aquele que amanheceu com uma tristeza muito forte dentro de si. Visita aquele que está passando por enfermidades tão terríveis que tem tirado seus ânimos, ó Deus. Visita aqueles que o céu cerrou e está de bronze para eles nesta manhã. Visita com a Tua presença. Que a Tua presença venha entrar lá e venha mudar tudo. Venha mudar o cenário, venha mudar a situação. Ó Deus, eu profetizo. Eu abençoo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém, Senhor. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Fiquem com a presença de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Deus vos abençoe em nome de Jesus.